Senta aqui comigo. Não precisa ter pressa, não precisa fingir que está bem. Hoje eu quero conversar sobre algo que muita gente sente, mas pouquíssima gente tem coragem de admitir em voz alta. Você tem emprego, ou já teve, você tem família, tem saúde razoável, tem um teto, tem comida, tem pessoas que gostam de você, e mesmo assim, em algum momento do dia, quando o barulho para, quando o celular fica em silêncio, quando todo mundo vai embora ou adormece, você sente um vazio que não sabe nomear. Não é tristeza, exatamente. Não é depressão clínica, não é ingratidão. É algo mais sutil e mais profundo do que isso. É uma sensação de que falta alguma coisa, de que a vida deveria ter mais sentido do que tem, de que você esperava chegar onde chegou e se sentir diferente do que se sente. Se você conhece esse sentimento, você está no lugar certo hoje, porque eu quero conversar sobre isso com honestidade, sem resposta fácil, sem versículo jogado por cima da ferida, sem promessa de que vai passar logo, com a verdade, que às vezes é incômoda, mas que liberta. A primeira coisa que eu preciso te dizer é essa: você não é o único. Esse sentimento de vazio em meio à abundância é talvez a experiência mais comum e mais silenciada da vida moderna. Comum porque afeta milhões de pessoas. Silenciada porque ninguém quer admitir. Por quê? Porque admitir que você tem tudo e ainda assim se sente vazio parece ingratidão, parece fraqueza, parece loucura. Você olha ao redor nas festas, nas reuniões de família, nas redes sociais. Todo mundo parece estar bem. Todo mundo parece saber para onde está indo. Todo mundo parece ter encontrado o que você ainda está procurando. Mas eu vou te contar um segredo que aprendi ao longo de décadas conversando com pessoas. A maioria delas sente exatamente o que você sente. Só não fala. Porque falar sobre vazio quando você tem emprego e família parece um luxo que você não tem direito, porque existe uma vergonha social em sofrer sem motivo aparente. Porque a cultura moderna não tem espaço para esse tipo de dor. Mas essa dor existe, é real e precisa ser olhada de frente. Então, vamos olhar. Para entender o que é esse vazio, preciso primeiro te contar o que ele não é. Ele não é frescura, não é ingratidão, não é sinal de que você é fraco ou problemático. E não é necessariamente depressão clínica, embora possa se transformar nisso se não for olhado a tempo. O vazio que estou descrevendo tem um nome na filosofia e na espiritualidade. Os gregos chamavam de assídia. Os medievais chamavam de tristeza da alma. O filósofo Blaise Pascal chamava de tédio existencial. O psicólogo Viktor Frankl chamava de vácuo existencial. São nomes diferentes para a mesma experiência. A sensação de que a vida está acontecendo, mas você não sabe bem por quê. De que você está cumprindo os rituais da existência. Acordar, trabalhar, comer, dormir, mas sem sentir que há um fio condutor que dá sentido a tudo isso. Viktor Frankl, que sobreviveu aos campos de concentração nazistas e dedicou sua vida a estudar o sentido da existência, dizia algo que nunca saiu da minha cabeça. Ele dizia que o ser humano pode sobreviver a qualquer como, desde que tenha um porquê. Pessoas em condições absolutamente terríveis encontraram forças para continuar porque havia algo que dava sentido à sua sobrevivência. Um filho esperando do lado de fora. Uma missão a cumprir, uma fé que sustentava. E pessoas em condições confortáveis, com tudo que a sociedade define como sucesso, desmoronam por dentro porque não encontram um porquê. O vazio não é a ausência de coisas, é a ausência de sentido. Mas por que esse vazio parece tão mais comum hoje do que era para gerações anteriores? Eu não tenho resposta simples para isso, mas tenho algumas observações que valem a conversa. A primeira é que nunca na história humana tivemos tanto acesso a estímulos e tão pouco tempo de silêncio. O celular está sempre na mão.
A notificação está sempre chegando. O conteúdo está sempre disponível. E esse barulho constante impede que a pergunta mais importante da vida apareça. Qual pergunta? Para que eu existo? Essa pergunta precisa de silêncio para surgir. E a modernidade faz de tudo para que o silêncio nunca chegue. Porque quando o silêncio chega, o vazio aparece. E quando o vazio aparece, as pessoas ficam desconfortáveis. E quando ficam desconfortáveis, pegam o celular de volta. E o ciclo recomeça. A segunda observação é que vivemos numa cultura que prometeu que as conquistas externas dariam sentido interno. Que se você tiver o emprego certo, o relacionamento certo, o corpo certo, a conta bancária certa, você vai se sentir completo. E aí você consegue algumas dessas coisas. Ou todas elas. E descobre que não era isso. Não é que as conquistas externas sejam ruins. É que elas nunca foram capazes de preencher o que só o sentido preenche. E a terceira observação, e essa é a mais importante que eu quero deixar com você hoje. Agostinho de Hipona, um dos maiores pensadores que a humanidade já produziu, escreveu no século IV uma frase que atravessou 16 séculos e chegou até nós ainda perfeitamente verdadeira. Ele disse: "Nosso coração está inquieto até que encontre repouso em ti." Agostinho estava falando de Deus, mas estava falando de algo mais amplo também. Estava dizendo que existe no ser humano uma sede que nenhuma conquista mundana consegue saciar completamente. Uma abertura no coração que só o infinito preenche. Pode ser que o vazio que você sente não seja ausência de conquistas. Pode ser que seja a presença de uma pergunta que você ainda não fez, ou que você fez e ainda não encontrou a resposta. Agora preciso falar de algo que pode ser um pouco desconfortável, mas que é necessário. Quando o vazio aparece, a reação humana mais comum não é enfrentá-lo, é fugir dele. E nós somos absolutamente criativos nas formas que inventamos para fugir. Tem quem foge pelo trabalho, fica ocupado o tempo todo, agenda cheia do início ao fim, projetos que nunca acabam, metas que nunca param de crescer. Não porque seja ambicioso, mas porque quando para, o vazio aparece. E é mais fácil não parar. Tem quem foge pela agitação social. Sai toda noite, está sempre em grupo. Não suporta uma tarde sozinho, porque a solidão traz o vazio. E o vazio incomoda. Tem quem foge pelo consumo. Compra o que não precisa. Troca de carro, reforma a casa, planeja a próxima viagem antes de voltar da anterior, porque a novidade preenche por algumas horas, até que a empolgação passa e o vazio volta. E tem quem foge por caminhos mais perigosos. Álcool, substâncias. Vícios que começam como alívio e terminam como jaula. Todas essas fugas têm uma coisa em comum. Elas funcionam por um tempo, e depois o vazio volta maior, mais pesado, mais difícil de ignorar. Porque fugir do vazio não resolve o vazio, só adia o encontro com ele. E o encontro vai acontecer. A questão é se vai acontecer numa crise que você não escolheu, ou numa conversa honesta que você decidiu ter. Espero que seja essa a que estamos tendo agora. Aqui está algo que mudou minha forma de entender esse sentimento, e que pode mudar a sua também. E se o vazio não fosse o problema? E se o vazio fosse o mensageiro? Pensa comigo. Quando você sente dor física, o que ela está fazendo? Está sinalizando que algo precisa de atenção. A dor não é o inimigo, é o aviso. Quem ignora a dor paga um preço mais alto depois. O vazio existencial funciona da mesma forma. Ele não é o seu problema. Ele é o sinal de que algo fundamental na sua vida está pedindo atenção. Pode ser que você esteja vivendo uma vida que não é sua, que você escolheu a carreira que os outros esperavam, que você ficou no relacionamento que parecia certo para os outros, que você está cumprindo um roteiro que alguém escreveu para você sem que você percebesse. Pode ser que você tenha chegado onde queria e descoberto que não era isso, e agora não sabe mais para onde ir.
porque o objetivo que te movia foi alcançado e nenhum novo objetivo foi colocado no lugar. Pode ser que você esteja vivendo na superfície de si mesmo, fazendo muita coisa, mas sem profundidade, sem conexão com um que você realmente valoriza, com um que você realmente acredita. E pode ser que a pergunta mais importante que você precisa fazer não seja como me livro desse vazio, mas o que esse vazio está tentando me dizer? Sentar com essa pergunta é desconfortável, mas é o começo de algo real. Eu não poderia ter essa conversa sem falar do que a tradição espiritual diz sobre esse tema. Não como doutrina, como sabedoria acumulada de milênios de seres humanos que passaram pela mesma experiência que você está tendo agora. A tradição cristã sempre reconheceu que o ser humano tem uma dimensão que vai além do material e do emocional, uma dimensão espiritual que precisa de alimento, assim como o corpo precisa de comida. E quando essa dimensão é negligenciada, aparece o vazio, não como punição, como sinal. Os místicos chamavam isso de noite escura da alma. São João da Cruz escreveu sobre isso no século XVI, com uma profundidade que nenhum psicólogo contemporâneo superou. Ele dizia que há momentos na jornada espiritual em que Deus parece silencioso, em que a oração parece vazia, em que a fé parece mecânica e sem vida, em que você faz tudo o que sempre fez e não sente nada. E ele dizia que esse é exatamente o momento mais importante da jornada, porque é quando você decide se vai continuar por causa do sentimento ou por causa da convicção. A fé que depende do sentimento é frágil. A fé que persiste quando o sentimento vai embora é a que transforma. E isso vale não só para a fé religiosa, vale para qualquer comprometimento profundo da vida. Com um relacionamento, com uma vocação, com um propósito. O vazio, às vezes, não é sinal de que você está no caminho errado. É sinal de que você está passando por uma fase de transição que vai exigir de você uma escolha mais profunda do que as que você fez até agora. O casulo não é confortável, mas é necessário. Agora, eu quero te deixar 5 perguntas. Não para você responder agora, aqui comigo, mas para você levar com você. Para um momento de silêncio, de conversa com Deus, de conversa com você mesmo. Essas perguntas não têm resposta certa, mas têm a capacidade de abrir algo dentro de você que talvez esteja fechado há muito tempo. A primeira pergunta é: quando foi a última vez que você fez algo que te fez sentir completamente vivo, não animado, não entretido, vivo, com a sensação de que estava exatamente onde deveria estar, fazendo exatamente o que deveria fazer? Quando foi isso e o que estava fazendo? A segunda pergunta é: do que você tem fugido que sabe que precisa enfrentar? Todo mundo tem uma resposta para essa pergunta. Uma conversa que não quer ter, uma decisão que não quer tomar, uma verdade que não quer olhar. O que é isso para você? A terceira pergunta é: se você soubesse que não fosse fracassar, o que você estaria fazendo de diferente na sua vida hoje? Essa pergunta tem o poder de revelar o que você realmente quer, sem o filtro do medo, sem o filtro da opinião dos outros. O que você faria? A quarta pergunta é: quem você quer ser quando tudo isso passar? Porque isso vai passar. Sempre passa. A questão é quem você vai ser do outro lado. Mais endurecido e mais fechado, ou mais profundo e mais real. E a quinta pergunta, a mais importante de todas: o que você precisa pedir a Deus que ainda não pediu? Não o que você acha que deveria pedir. Não o pedido certo ou o pedido bonito. O que você realmente precisa. Lá no fundo, o que você tem guardado e ainda não colocou em palavras. Essas 5 perguntas, se você sentar com elas com honestidade, elas têm o poder de começar a dissipar o vazio. Não
de um dia para o outro, mas de uma descoberta para a próxima. Eu não vou te prometer que o vazio vai desaparecer da noite para o dia. Não vai. Não vou te prometer que basta orar mais ou ir à missa mais vezes e tudo muda. A espiritualidade não é uma receita de bolo. O que eu posso te dizer é o que observei ao longo de décadas, conversando com pessoas que passaram pelo fundo do poço e encontraram a saída. A primeira coisa que essas pessoas fizeram foi parar de fugir, parar de se anestesiar, parar de preencher o silêncio com barulho e sentar com o desconforto, até entender o que ele estava dizendo. A segunda coisa foi reconectar com algo maior do que elas mesmas. Não necessariamente uma religião organizada, embora para muitas pessoas isso tenha sido o caminho, mas com algo que transcendesse o cotidiano, a natureza, a arte, a oração, o serviço ao próximo, algo que fizesse a vida parecer parte de uma história maior. A terceira coisa foi reconectar com as pessoas certas. Não com todo mundo, com as pessoas com quem podiam ser honestas, com quem podiam dizer, eu não estou bem, sem receber um conselho imediato em resposta, com quem podiam simplesmente ser vistas. A quarta coisa foi começar a viver de forma mais alinhada com o que realmente valorizavam, não com o que os outros esperavam, não com o que o mercado premiava, com o que fazia sentido para elas quando estavam sozinhas e honestas consigo mesmas. E a quinta coisa, e eu guardo essa para o final porque é a mais simples e a mais difícil ao mesmo tempo. Elas aprenderam a estar presentes no momento que tinham, não no momento que gostariam de ter, não no momento que esperavam chegar, no momento que estava acontecendo agora, porque o vazio raramente vive no presente. Ele vive no passado que você não consegue largar ou no futuro que você não consegue controlar. Quando você consegue estar aqui, agora, com o que é, o vazio diminui. Não desaparece completamente, mas diminui. Chegamos ao fim dessa conversa, mas quero deixar uma última coisa com você antes de ir. Se você assistiu até aqui, é porque algo nesse tema tocou em você de verdade. Não foi por acidente, não foi coincidência. Eu quero que você saiba que o fato de você sentir esse vazio não te torna fraco, te torna humano e te torna alguém que ainda não perdeu a capacidade de se questionar, de buscar mais, de não se conformar com uma vida só pela metade. Isso é um presente. Mesmo que não pareça agora, o vazio que você sente é um convite para ir mais fundo, para ser mais honesto, para construir uma vida que faça sentido de verdade. Não de fachada, não de aparência, de dentro para fora. E esse caminho começa com exatamente o que você fez hoje. Parar, escutar e se perguntar o que está faltando. Deus não desperdiça nada, nem os momentos de vazio, especialmente os momentos de vazio, porque é neles que nós finalmente paramos de confiar nas nossas próprias forças e abrimos espaço para algo maior entrar. Pode ser que seja exatamente disso que você precisa agora. Obrigado por ter ficado comigo até o final. Isso me diz muito sobre você. Se esse vídeo tocou em algo que você está vivendo, escreve aqui embaixo. Não precisa de muita palavra. Pode ser só aqui. Pode ser só amém. Pode ser sua história. Eu leio tudo e oro por cada um que passa por aqui. Cuide-se e lembre-se. O vazio não é o fim da história. É o começo de uma pergunta que pode mudar tudo. Até a próxima conversa.